A retrospectiva 2025 do mundo. Muita coisa rolou nesse ano de 2025 histórico, né, que a gente nunca tinha visto antes, coisas inacreditáveis acontecendo, coisas boas, coisas ruins. E hoje você vai ver nesse vídeo a respeito sobre a retrospectiva 2025 do mundo. Tudo o que aconteceu nos principais cantos do Brasil e lá fora. Então eu espero que você possa gostar muito do vídeo, sem mais delongas, sem enrolação. É um vídeo que é enorme, é gigantesco para fazer. Você deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito, pois eu sou Anthony Dias e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda, meu amigo, minha amiga, ao canal da Todos Curiosos. E eu não quero enrolar muito, né? Até mesmo já fiz aqui a lista, né? Todo o roteiro, não sei se dá para vocês verem aí, mas foi uma lista gigantesca que eu fiz com 60 itens que marcaram o ano de 2025 na história. Então, sem muitas delongas, vamos começar o vídeo, né, falando aí sobre a retrospectiva de 2025. Para a gente começar então a nossa retrospectiva da melhor maneira possível, vamos falar a respeito sobre os eventos musicais que tivemos. Começando com um deles sendo o Lollapalooza Brasil, que foi um sucesso, mais uma vez, foi um sucesso gigantesco, muita gente foi, muita gente gostou, adorou ver os artistas cantando, todo mundo dançando, se remexendo, requebrando. Foi muito bom o Lollapalooza. Assim como o Detal. O Detal que vem a cada 2 em 2 anos, né? Já vem a segunda edição, se eu não me engano, a segunda edição do Detal. Foi uma edição que deu muito certo. Muita gente foi lá para São Paulo para logo de cara ver esses artistas cantando, ver os seus artistas favoritos ali. Era uma festa gigantesca, era todo mundo ali de um lado para o outro, né? Não tinha nem sequer lugar, não tinha nem espaço para ver muitos desses artistas. Então o Lollapalooza e o Detal foram um sucesso gigantesco esse ano e que trouxeram muita grana aí para os investimentos, para os cofres públicos também. E além disso tivemos o Amazônia Live, que foi um evento novo, né, que apresentou ali algumas artistas, né, para a COP30 que a gente teve aqui no Brasil, que já vamos falar sobre a COP30, mas foi um evento assim que, apesar de ele ter sido um pouco isolado, né, bem longe do público, foi assim muito bom de ter visto aqueles artistas cantando lá na Amazônia, né, acho que se não me engano no Pará. Cara, foi muito bom de ter visto aquilo dali e a gente precisa mais disso, de ter respeito à natureza e ter conservação do nosso meio ambiente. Infelizmente, a gente está tendo um desastre monumental com várias queimadas, desmatamento e por aí vai. Então nada melhor do que o Amazônia Live, esse evento aí que foi muito top, mesmo que seja ter sido aberto, né? Um evento assim que teve longe do público, mas que foi um evento muito bom, que cantou vários artistas aí incríveis e que se tornou aí um marco na história por ter sido um legado, né, passado aí para nossa queridíssima Amazônia também. Falaremos agora sobre as eleições municipais. Todos os prefeitos e vereadores tomaram posse aí no dia 1º de janeiro e já começaram ali os seus trabalhos. Os trabalhos de dar um investimento bom para suas cidades, onde, né, em vários cantos do nosso Brasil, os mais de 5.500 municípios que tivemos, aí sendo votáveis ali para os eleitores, logo de cara, a gente ter os prefeitos e vereadores logo de cara, tendo esse trabalho gigantesco agora pelos próximos 4 anos. Então eles tomaram posse já no início do ano ali, com as eleições que tivemos no ano passado. Agora eles já começaram a trabalhar já no começo de janeiro e vão até 2029. Até dia 1º de janeiro de 2029, se tudo der certo aí para todos eles, comandarem aí as suas cidades. Mas 2025 não foi um ano assim de tantas alegrias para algumas pessoas, principalmente para alguns católicos que viram o Papa Francisco, infelizmente, falecer logo depois da Páscoa. O falecimento dele assim gerou uma comoção gigantesca, não só por parte dos católicos, mas pelo mundo inteiro, que era um dos papas assim mais legais, mais tranquilos, né, mais carismáticos que a gente tinha nessa história do papado. E aí no lugar dele foi eleito o Papa Leão XIV, né, o Prevost, Papa Prevost e o Leão XIV, como é conhecido, aí no lugar do Papa Francisco. E a gente espera que dê muito certo,
Aí ele já começou bem e tudo mais, e vai comandar aí a Igreja Católica pelos próximos anos. Tivemos aí a primeira vacina contra a dengue, efetiva 100% contra a dengue, já realizada aqui no Brasil, né? Já produzida, e quem sabe no futuro essa vacina não seja distribuída aí para todos os municípios, estados brasileiros, porque a dengue é um negócio sério. Eu, por exemplo, já tive dengue, cara, a sensação é horrível com aquela doença ali, é péssimo você ter dengue, e a gente espera que com essa vacina tudo possa mudar, que a gente possa receber aí as doses para todo mundo se vacinar, todo mundo se proteger contra o mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, não somente a dengue, a zika e também a chikungunya. Vamos falar agora a respeito sobre os smartphones das escolas, que foi proibido esse ano, a partir desse ano. Tudo isso para melhorar o desempenho dos alunos e não ter nenhuma treta, entre aspas, entre alunos e professores por causa do desempenho, por causa de nota. Eu achei essa lei muito interessante, né, bem legal, para que assim os alunos eles possam ter um desempenho ainda melhor nas disciplinas e não possam ficar perdendo tempo com jogos, com redes sociais e entre outras coisas. Eu achei essa lei muito legal e eu espero que funcione aí para os próximos anos. Algumas escolas já, ou melhor dizendo, todas as escolas já estão se adaptando a isso, e é bom ver novamente os alunos se esforçando o máximo possível sem celular, com ali a sua habilidade nociva. Agora vamos falar sobre a gripe aviária, que teve alguns casos, muita gente ficou muito preocupada, algumas pessoas pegaram também, mas que já foi tudo resolvido. Ali não passou ali de uma doençazinha bastante perigosa, mas que pelo menos está dando tudo certo, todas as pessoas aí já estão se recuperando, porém os animais infelizmente foram que sofreram, principalmente as aves sofreram muito com a gripe aviária aqui no Brasil. E esse ano de 2025, cara, o tanto de gente que teve presa esse ano foi impressionante. Eu nunca tinha imaginado que tanta gente seria presa em 2025, começando com um dos cantores mais populares nesses últimos anos, um dos mais polêmicos também, que é o Oruan. O Oruan acabou sendo preso aí por agredir vários policiais e principalmente não colaborar aí com muitas investigações contra um dos seus parceiros que estavam aí no grupo e tudo mais. Acabou sendo preso e depois liberado ali com tornozeleira eletrônica. E por falar em Oruan, né, vamos falar sobre a mega operação do Rio de Janeiro. Foi uma das operações mais insanas e brutais da história do Rio, lá nas favelas, que é algumas das favelas que tivemos. E cara, foram 120 mortos. Imaginar isso, né? 120 mortos, vários presos, tudo isso aí por uma operação contra o Comando Vermelho, que tudo bem, foi algo assim que deu um passo além das operações mais insanas que a gente deve ter no país nos próximos anos, mas foi algo que foi muito criticado pela forma como a operação foi feita naquele momento. E a operação então no Rio de Janeiro se consagrou desse jeito, sendo uma das mais importantes da história do Estado, sendo uma das mais históricas aí que a gente nunca tinha visto antes, né, contra o Comando Vermelho. E por falar em mortos, por que não falar do delegado Rui Ferraz, que acabou infelizmente sendo morto por alguns traficantes que estavam na cola dele. O carro acabou capotando e ele acabou sendo morto aí com muitos tiros, né? O que é uma tristeza para uma pessoa que investigava-se tanto ali o PCC, por exemplo, fazia diversas operações da polícia e por aí vai. É uma pena, infelizmente, ele ter sido morto aí de forma tão violenta. Falaremos agora de seleção brasileira. Cara, a seleção brasileira desse ano virou uma bagunça eterna, principalmente com o afastamento de Edinaldo Rodrigues. No lugar dele, então, foi colocado Sammy Chaldi eleito, mas, cara, o afastamento de Edinaldo Rodrigues já era algo esperado, visto que ele não era uma pessoa que comprometia com a seleção brasileira. Depois de tudo que ele fez, deu uma bagunça enorme no calendário, na arbitragem, cara, a gestão dele foi péssima, a seleção brasileira virou uma bagunça, inclusive, e ele acabou então sendo afastado da CBF, depois de um escândalo de corrupção dentro da entidade. E com isso, né, com a chegada do Sammy Chaldi, foi colocado ali Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira,
né? E esperamos que dê muitas alegrias pro Brasil, quem sabe conquistar o Hexa, né? Quem sabe. E logo de cara, ele se tornou o técnico mais bem pago atualmente no planeta, contando com técnicos de seleção, obviamente. Ele se tornou o mais bem pago até então. Falando em Brasil, obviamente não podemos deixar de falar sobre a Libertadores, que finalmente, depois de muitos e muitos anos sofrendo na mão de argentinos, o Brasil conquista o seu 25º título e empata com a Argentina em número de títulos da Libertadores. Era uma sofrência absurda nos anos 80, 90, 2000, até os anos 2010, porque a gente nunca sabia se o Brasil teria uma força enorme na Libertadores, que é o principal torneio da América do Sul. Mas, conforme os anos foram passando, o domínio brasileiro foi chegando e, logo de cara, tivemos aí um empate entre as duas seleções nesse momento, com o título do Flamengo, né, que se tornou aí o maior campeão brasileiro da Libertadores, com 4 títulos, e aí com isso se tornou aí o Brasil líder no ranking de Libertadores até os dias de hoje, tendo aí então 25. Daremos sequência aqui ao futebol com a morte do Diogo Jota. Diogo Jota morreu, que era português, né, estava jogando no Liverpool da Inglaterra, acabou sofrendo um acidente de carro, onde infelizmente ele e seu irmão não resistiram aos ferimentos e infelizmente deixou aí a esposa e também os filhos, né, numa tristeza enorme do futebol europeu. E tivemos uma das separações mais malucas de todos os tempos aqui no Brasil. Se tem um casal que fez um sucesso absurdo nesses últimos anos, foi Virgínia e Zé Felipe. Pareceu que ia dar tudo certo, que era um casal perfeito e tudo mais, até que, BUM! Se separaram. E agora, Virgínia Fonseca tá com o Vini Júnior e o Zé Felipe tá com a Ana Castela. Quem iria imaginar, quem iria pensar que em pleno ano de 2025, um dos grandíssimos casais que a gente teve no Brasil nesses últimos anos, fosse infelizmente ir embora, né? Fosse se separar de maneira melancólica. E esse ano também, de 2025, olha, o tanto de gente importante que morreu, foi impressionante. Mais uma pessoa aqui que foi morta de maneira assim, melancólica, foi Arlindo Cruz. Era um dos grandíssimos cantores que a gente tinha da música popular brasileira e acabou infelizmente se partindo aí muito cedo, né? Com um pouco mais de 60 anos de idade. Infelizmente isso tornou mais uma vítima, né, da morte, e que a gente espera que dê tudo certo aí para a família Cruz, que possam estar em segurança, possam estar normalizados aí depois de uma morte tão severa. Voltamos então para a música, né, para os eventos musicais, onde a gente teve um showzão da Lady Gaga no Rio de Janeiro. Olha que show espetaculoso que foi. Eu nunca imaginaria um show desse assim tão incrível, maravilhoso, insano que foi a Lady Gaga fazer um show incrível aqui pro Brasil e que lotou as praias do Rio de Janeiro. Mais de 2 milhões de pessoas foram. Vai lá, cerca de 2 milhões, mais ou menos aí desse tipo. Vamos lá falar agora sobre um dos maiores escândalos que a gente já viu nesse país nesses últimos anos, que foi o escândalo do Banco Master. Cara, o Banco Master, né, essa questão da compra do BRB do Banco Master não deu certo. O negócio assim foi além de uma compra que deu tudo errado, né, não teve autorização, não teve legalização do negócio. Além disso, tivemos prisões também. Cara, essa questão do Banco Master vai muito longe e o BRB tem essa tentativa aí, não foi nada bom, né? O Banco Master em si, cara, já é um banco que muita gente tem, o Banco de Brasília também, muita gente tem aqui também. Mas, cara, foi algo assim completamente fora da curva, ver algo tão ridículo e não muito funcional acabar, infelizmente, indo por água abaixo. Quer dizer, acabar indo por água abaixo. Cara, foi ridículo esse negócio, ridículo. E outro escândalo também que deu o que falar foi o escândalo do INSS. O escândalo do INSS, minha Nossa Senhora, nunca vimos tantos velhinhos perdendo dinheiro de uma maneira assim absurda. Que começou no governo Bolsonaro, foi se estender no governo Lula. Cara, foi bizarro
uma das corrupções mais inacreditáveis que a gente já tinha visto na história desse país. E foi loucura o tanto de gente que perdeu dinheiro no INSS, com direito até prisões e tudo mais. Vamos falar de mais uma coisa triste, né, que infelizmente a gente não poderia deixar de fora, que é o tornado no Paraná. Aquele tornado ali no Paraná, cara, foi algo que nunca imaginaríamos que fosse rolar aqui no Brasil. Né? De pessoas morrendo, muita coisa sendo arrastada, várias lojas, casas destruídas e tudo mais. O Rio Bonito do Iguaçu virou uma depredação que só. E a gente deseja muita força, o canal Eu Todos Curiosos deseja muita força aí para todas as famílias de Rio Bonito do Iguaçu, que eles possam se recuperar desse tornado tão violento que teve aí na cidade. Vamos lá falar de mais um item aqui, que esse daqui foi bem difícil de se entender no início, mas depois muita gente se ligou, muita gente ficou preocupado, que foi a intoxicação do metanol. Metanol nas bebidas alcoólicas estavam virando moda aqui no Brasil, virou algo que a gente nem imaginava que fosse rolar, era algo imprevisível, mas que muita gente ficou com medo de tomar um uísque, tomar uma cerveja, né, tomar uma caipirinha, por causa desse risco de ser intoxicado com metanol. E cara, assim, eu não sei como que isso rolou, como que tem tanta fábrica que infelizmente acaba falsificando o produto sem sequer ter essa consciência com essas pessoas. Falando aqui sobre um pouco dos famosos, vamos logo de cara dizer aqui sobre a ação solidária que 3 influenciadoras fizeram. Clara Rodrigues, Mari Menezes e Natália Valente fizeram lá na África. Cara, foi uma ação solidária muito legal, muito bonita de se ver, né? Gastaram um dinheiro aí importantíssimo, mesmo que muita gente tenha criticado e tudo mais, foi importante ter esse desenvolvimento lá para a África, que é um continente assim que precisa de muitas melhorias. Então parabéns aí às 3 por ter feito uma ação muito boa, conforme aí que a gente precisa, que é uma evolução para o continente africano. E tivemos aí esse ano Copa do Mundo de Clubes, conhecido também como Super Mundial ou Mundial de Clubes, onde tivemos o Paris Saint-Germain, que era um dos melhores times do mundo, chegando na final, mas perdendo para um Chelsea apoteótico por 3-0. O Chelsea então se tornando o primeiro campeão do mundo, ao qual a gente vai ter esse torneio a cada 4 em 4 anos, o próximo sendo em 2029. Também tivemos a falência da operadora Oi. Cara, esse daqui pode-se dizer que foi uma loucura total, né? Algo que nunca que se pensava que a Oi tivesse uma dívida impagável, se tornando uma das operadoras mais endividadas aqui no Brasil. A dívida dos caras é tão alta que a Oi decretou falência e muitos dos dispositivos Oi acabam nem funcionando hoje em dia. Teve gente também que levantou taça, não somente o Chelsea, que levantou a Copa do Mundo de Clubes, mas Portugal de Cristiano Ronaldo ganhando aí a Liga das Nações da Europa, para cima da Espanha. E aí então, Cristiano Ronaldo marcando até gol, inclusive no empate em 2-2, ganhou nos pênaltis e se tornou aí bicampeão da Liga das Nações por Portugal. Mais um título aí do Cristiano Ronaldo, que está próximo aí de pegar os 1000 gols. Ousmane Dembélé foi eleito o melhor jogador do mundo em 2025. Cara, foi com muitas alegrias, né? Todo mundo já esperava o Dembélé ganhar a bola de ouro, o FIFA The Best, aí os 2 prêmios, visto o que ele fez na temporada 24-25 pelo Paris Saint-Germain. E foi muito legal ver uma pessoa que não desistiu da sua carreira, não desistiu do seu futebol, nos jogos em si que foi ganhando, foi marcando gols, dando assistências, se tornando aí o melhor jogador do mundo, ganhando também a Liga dos Campeões da Europa. Tivemos mais uma morte, infelizmente doída, né, pesada para nós, que foi da Preta Gil. Preta Gil se foi, muito nova ainda. Cara, ela era um ícone, né, filha aí do Gilberto Gil, um dos maiores artistas do Brasil que a gente teve nos últimos anos.
E a Preta, cara, tem nem muito o que falar sobre ela. Ela se tornou icônica na história da música brasileira. Lutava contra o câncer, mas infelizmente faleceu uma aí muito nova, né? Uma pena aí para a família Gil. Né? Que Deus possa confortar a vida da Preta e que possa confortar a vida aí de todo mundo da família. E tivemos uma das comidas mais deliciosas e mais virais de 2025, que foi o morango do amor. Cara, bizarro imaginar isso, né? Maluquice imaginar que uma comida apenas fez um sucesso no país inteiro, né? Aquele lance da maçã do amor virou moda, virou coisa antiga. Agora o que está mais renovável é o morango do amor. Mesmo que ele já tenha assumido aí, enfim, se tornou uma das comidas mais virais de 2025 e muita gente teve vontade de experimentar. Cara, deve ser delicioso. Eu, por exemplo, teria coragem de experimentar. Quem sabe até mesmo eu faço aqui em casa algum dia. E outra coisa que fez sucesso também foi o bebê reborn. Cara, aquela coisa bonita, se é que podemos chamar de bonita e atraente, se tornou uma febre aqui no Brasil absurdo. Se tornou uma febre inimaginável aqui no Brasil. Tinha de tudo quanto era tipo, de tamanho, né, de textura, tinha de personagens, artistas. Cara, não tem nem o que dizer. O bebê reborn de fato foi uma das invenções mais geniais que a gente teve, apesar de que eu não gosto muito que utilizem bebê reborn como filho. Gente, por favor, nunca use bebê reborn como filho, porque isso daí é uma idiotice, uma burrice que as pessoas estão fazendo. Usar para apresentação, aí tudo bem, mas usar como filho, aí é burrice mesmo, é uma coisa bizarra e completamente podre. Outra coisa que viralizou muito na internet foi o vídeo do Felca. O influenciador Felipe Bressan, ele foi bem certeiro ao falar sobre a adultização que a gente tem nas redes sociais. E é um tema assim, bastante notável do quanto que a internet precisa ser mais segura para as nossas crianças e adolescentes. E não somente com o vídeo dele que foi feito, mas logo de cara depois a prisão do influenciador Ítalo Santos, né, que já era de se esperar, uma das pessoas mais ridículas, mais hipócritas que a gente já viu, sendo preso aí de maneira muito audaciosa, né, de maneira irresponsável. É um cara completamente podre, e que eu já falo aqui diretamente quanto que eu odeio esse cara. Tivemos aí o centenário, né, 100 anos do Grupo Globo, 100 anos aí de que temos de Globo, uma das maiores emissoras do Brasil, uma das maiores do mundo, completando aí 100 anos de história, 60 anos como emissora, e teve show, né, teve aí muitas coisas históricas ali para poder formatar, mas, cara, não tem como não negar que a Globo de fato faz um trabalho assim maravilhoso com entretenimento, né, com jornalismo, com esporte, né, e por aí vai. Vamos falar agora a respeito sobre duas prisões que chocaram o país de vez. Começando pela prisão de Carla Zambelli. A deputada federal fez um papelão bizarro em ameaçar um eleitor e ainda por cima expor um órgão do governo. Cara, então assim, a atitude dela foi uma atitude deplorável, que acabou aí na prisão dela de 10 anos de prisão, dado aí pelo ministro Alexandre de Moraes. E outra prisão que também chocou o país foi a prisão do Jair Bolsonaro. Prisão dele por tentativa de golpe de Estado, que se tornou aí o primeiro presidente a ser preso, né, por esse ato, e não era o certo a se fazer, né, dar um golpe de Estado, querer matar autoridades ali, não era o certo a se fazer, e acabou aí pegando a maior pena dentre todos os condenados da trama golpista. O Jair Bolsonaro pegou 27 anos de prisão, que vai ter que então ser cumpridos, que também foi mandado aí pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora vamos falar a respeito sobre Fernanda Torres e o filme Ainda Estou Aqui. Um dos filmes mais bem produzidos, um dos mais legais
já feitos aqui na história do Brasil, representando a ditadura militar, ainda nos anos 70, e que deu a Fernanda Torres, a primeira brasileira, a ter um Globo de Ouro, né, importantíssimo, e o nosso primeiro Oscar para o Brasil. Depois de tantas e tantas tentativas, a gente já fez um vídeo falando a respeito sobre todas as indicações do Brasil ao Oscar, que inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo também. Cara, ver a emoção ali de todo mundo do filme e tudo mais, ganhando um Oscar, a Fernanda Torres ganhando um Globo de Ouro, foi histórico e vai ficar marcado para sempre na história do nosso Brasil, né? A gente levando aí nossas primeiras premiações individuais do cinema americano aí, né, do Oscar americano, que simplesmente é muito, muito fantástico. E em 2025 foi um ano assim completamente complicado para as mulheres brasileiras. Casos que são impressionantes, é triste, né, deplorável, é irritante ver uma situação ocorrer isso há tantos e tantos anos e nada ser resolvido, continuar a mesma porcaria, continuar a mesma merda, continuar a mesma chatice de sempre. Que foi o feminicídio da Tainara, que morreu recentemente, né, poucos dias antes de eu gravar esse vídeo aqui, morreu agora, poucos dias atrás. E o caso daquela mulher que foi agredida com 60 socos, né, pelo ex-namorado. Cara, isso daí é uma coisa que eu não acredito que infelizmente aconteça tão frequente. Não acredito que isso aconteça com tanta frequência, porque olha, é simplesmente muito, muito triste a realidade das nossas mulheres brasileiras. Tivemos protestos aí por tudo quanto é canto no nosso país inteiro, e que as coisas possam melhorar para elas, que a gente possa ter mais leis que punem esses agressores de maneira severa, campanhas publicitárias melhores, além de uma boa educação que a gente precisa ter nas gerações que temos hoje em dia. Vamos falar agora sobre as guerras. Cara, as guerras ainda estão numa situação muito complicada, né? A guerra no Oriente Médio, apesar de ter dado uma trégua, ainda continua, né? Com Israel e Palestina trocando ataques a todo momento. Ali parece que é uma guerra que não tem fim de jeito nenhum. E a guerra da Rússia e da Ucrânia, que continua aquela devastação imensa, aquela troca de bombardeios assim absurda, que até agora, infelizmente, não temos nenhuma solução nisso daí ainda por enquanto. A gente espera que essas guerras acabem logo de uma vez, porque já vai fazer que já fez 2 anos a guerra do Oriente Médio, né, entre Israel e Palestina, e vai fazer 4 anos a guerra da Rússia e da Ucrânia, que até agora a gente não tem um fim decretado. Mais uma morte que foi muito triste, a gente ter perdido uma pessoa importante, uma celebridade importante, que foi o Léo Batista. Léo Batista, que era um gênio ali dos esportes, né, fez algumas funções de trabalho assim bem legais no esporte brasileiro, era um gênio ali do futebol e tudo mais, que infelizmente acabou se partindo, né, já com uma idade aí um pouquinho avançada, mas teve um grande sucesso no mundo do futebol. Uma pena, infelizmente, ter perdido Léo Batista. Dando continuidade ao nosso vídeo, eu vou falar sobre a falência dos Correios. Cara, os Correios estão numa situação deplorável, depredada. Assim, não tem como imaginar o que será dos Correios nos próximos anos. Uma dívida absurda e que inclusive está envolvendo até mesmo o governo federal para que pague a dívida de vez, para que os Correios obviamente não encerrem, não fechem as portas. Imagina só a situação que está dos Correios de uma maneira assim muito louca, mas assim, louca mesmo. A gente nunca pensaria que os Correios tivessem uma falência tão bizarra a ponto de simplesmente muita gente ter perdido o emprego, muitas pessoas não querendo trabalhar, outros trabalhadores não recebendo pagamento. Cara, tudo está dando errado com os Correios nesse momento. Continuando então com o nosso vídeo, vamos falar a respeito de uma das brigas mais bizarras que ocorreram em 2025. Essa briga aqui
Posso dizer que foi uma briga bem infantil, uma briga assim que não tem o mínimo de sentido, né? Que foi a briga entre Liz Macedo, Júlia Pimentel, Antonella Braga e Duda Guerra. Cara, essas 4 adolescentes tiveram uma briga estranha, assim, não tem o mínimo de sentido dessa briga ter ocorrido, ainda mais na situação que foi. E pior de tudo para dessas influenciadoras foi para que a Antonella ganhou mais repercussão, né? Ganhou aí muita fama e tudo mais, né? De uma briga assim que é esquisita. É uma briga que não tem nem o mínimo de coerência possível. Cara, foi uma briga muito estranha mesmo. E mais uma prisão de um ex-presidente aqui no Brasil foi a prisão de Fernando Collor. Cara, o Collor, que para muitos foi um dos piores presidentes que já passaram no Brasil, né, acabou sendo preso em 2025 por mais um escândalo aí que ele fez. Sério, foi uma prisão que muita gente achou que foi bom, outras pessoas nem tanto acharam que foi bom, mas está aí decretado também pelo ministro Alexandre de Moraes. Tivemos a COP30 aqui no Brasil e foi uma das COPs, né, Conferência das Partes, mais xoxas, né, mais bizarramente ruins que tivemos, porque não tivemos assim tantas definições. O evento teve muitos protestos, teve até incêndio também na COP. Cara, não dá pra dizer que o evento foi um sucesso enorme, gigantesco, grandioso. Cara, foi um evento assim pra chamar de comum, né? Apesar de a gente ter tido poucas definições, foi um evento que a gente teve que se adaptar um pouco também a alguns planos para a gente manter a Amazônia bem conservada, a gente manter o mundo bem no nível mais aceito ali para as condições climáticas, mas que infelizmente não se tornou um grandíssimo evento devido à falta de acordo, muita gente tretando ali, né, muita gente protestando. Não foi um evento assim que de fato convenceu o público brasileiro e o público lá fora também. Foi um evento assim que não ficou muito bem marcado na visão de muita gente, principalmente na minha visão, que eu acompanhei todos os dias de COP30 e não foi um evento assim tão bom de se acompanhar. Tivemos ainda por cima o Brasil estando de volta na Fórmula 1. O piloto Gabriel Bortoleto está disputando aí a Fórmula 1, vai disputar a Fórmula 1 nos próximos anos. A gente não tinha um brasileiro na Fórmula 1 desde 8 anos atrás. E é bom ver o Brasil voltar na Fórmula 1, que a gente precisava muito de uma representação brasileira para o esporte em geral. Tivemos ainda nesse ano o sorteio da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. E foi um sorteio assim que o evento em geral foi um evento assim que não foi muito agradável. Um evento que demorou até chegar ao sorteio da Copa do Mundo. Graças a Deus o Brasil se classificou. O Brasil vai enfrentar aí Marrocos, Haiti e Escócia. Tivemos a definição então de toda a Copa do Mundo, né, dos jogos, das datas também. O Brasil então vai estar na costa oeste, né, onde a gente pretende então jogar os nossos jogos. E foi um evento assim, cara, um evento bem marmado, né, bem mamado demais, né, que teve ali celebridades, teve alguns representantes de países, enfim. Foi um evento em si que foi bem abaixo do esperado, principalmente com aquela celebração toda para os presidentes dos países sedes e tudo mais. Enfim, foi algo que provavelmente o Gianni Infantino gosta muito, né, desses presidentes. Provavelmente ele gosta muito desses presidentes aí, né, e ter todo o apoio possível aí para o esporte também. Tivemos um vendaval em São Paulo que deixou muita gente sem luz. Cara, sério, eu não tô chocado, eu tô chocado até agora do quanto que a Enel não conseguiu fazer um trabalho tão digno de excelência, acabou sendo multada por deixar muitas pessoas, milhares de pessoas, sem energia elétrica. Mas falando do vendaval, foi um vento assim que soprou muito forte, né? Atingiu ali acho que mais de 100 km por hora, devastando aí cabos de energia elétrica para tudo quanto é lado.
né, e muita gente de São Paulo ficando sem energia elétrica. Vamos falar então de mais um item que fez sucesso em 2025, que foram as canetas emagrecedoras. Aqueles objetos ali para você emagrecer foi uma solução que muita gente estava querendo usar para ver se perdia alguns quilos, né? Só que, claro, é preciso de recomendação médica, mas nada melhor do que falar do que as canetas emagrecedoras, que fizeram sim um sucesso, e tanto aqui no Brasil, tornou moda em 2025, né? Mas tem que tomar muito cuidado, claro, para não cair em nenhuma fraude e seguir a orientação do seu médico para ver se você pode usar as canetas emagrecedoras para poder perder alguns quilos e melhorar a saúde também. Também tivemos a resolução, algumas das resoluções do crime da 113 Sul, que ocorreu em Brasília há mais de 15 anos atrás. Cara, soltaram os acusados, né, fizeram um carnaval nesse crime, mas que pelo menos aí teve sua resolução final. Para alguns triste, para outros felizes. Tivemos aí a morte, infelizmente, mais uma. Esse ano de 2025 foram muitas mortes. Tivemos aí a do Amigão, que trabalhava muito na ESPN e no Sport Center Brasil. Trabalhou em algumas outras rádios, programas de outras emissoras, mas foi no Sport Center Brasil, na ESPN também, que teve o seu maior reconhecimento. Teve um trabalho assim gigantesco e, infelizmente, né, para o Brasil, perder uma pessoa dessa se tornou aí muito triste, devastador também. Imaginar que uma pessoa tão boa, tão engraçada, tão divertida, acabou se pondo, infelizmente, acabou aí morrendo. Tivemos aí um roubo no Louvre, onde várias joias acabaram sendo roubadas aí por ladrões profissionais. Se tornou aí um dos maiores roubos da história do Museu do Louvre lá na França, e até hoje não conseguiram achar essas joias aí. São joias aí de um valor incontável, né? Não dá obviamente para saber o valor delas, são joias raríssimas e mais uma vez mostra o quanto que precisa de segurança em vários locais que a gente tem que ter no mundo inteiro, né? Os museus principalmente precisam de uma segurança máxima ali para nada disso ocorrer. Além de que nesse finalzinho de ano tivemos a candidatura de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que vai candidatar então à presidência da República, que provavelmente vai disputar com o Lula nas eleições de 2026. Imagina só o confronto absurdo que a gente vai ter entre Lula e Flávio Bolsonaro a partir do ano que vem. Nossa, o Brasil inteiro vai parar para ver uma das mais insanas que a gente vai ter nesses últimos anos. E deixamos o melhor ou o pior para o final. Aí vai depender do jeito que você avalia o Donald Trump. A posse do Donald Trump, cara, foi uma das coisas mais impressionantes que a gente tinha visto em 2025. Uma posse que vai ficar marcada aí na história. Segunda vez que o Donald Trump, então, é eleito, né, presidente dos Estados Unidos, e logo de cara já botou um tarifaço para quase todos os países do planeta. E esse tarifaço que afetou muitos trabalhadores. Os trabalhadores aqui no Brasil não tem nem o que dizer, né? Não tem nem o que reclamar muito, porque o Trump. Ele gosta bastante de ser uma pessoa assim, muito volumosa, uma pessoa potente, uma pessoa com força e poder. Então, cara, o Trump é o Trump. Deve ter botado esse tarifaço, prejudicou muitas pessoas, se tornou aí um dos grandíssimos vilões mundiais na história do nosso planeta, de ter colocado essa tarifa aí para diversos produtos, né? Desde ali de calçados, frutas, outros alimentos, ferramentas, joias, metais e por aí vai. Ainda falando de Donald Trump, cara, não tem como não falar da briga que ele teve com o Elon Musk. O Elon Musk era um dos maiores aliados dele, depois tiveram uma briga bizonha, uma das brigas assim mais infantis, né, e uma das mais horrorosas que eu já vi na minha vida, né, e o Elon Musk virou uma fogueira, né, para ele.
O Elon Musk basicamente nem existe mais para o Donald Trump. Virou uma fogueira, virou uma pessoa inconsistente na visão dele. Então, se tornou uma pessoa aí completamente fora da casinha ali para ele. Foi uma das brigas assim que, cara, gerou muita revolta por parte de muitas pessoas, principalmente revolta das pessoas dos Estados Unidos e pessoas que acompanham o Elon Musk, de ser uma das celebridades mais incríveis que a gente já teve nesses últimos anos. Com Donald Trump ainda no comando dos Estados Unidos até 2029, tivemos o caso de Jeffrey Epstein, que foi um dos empresários mais soberbos da história dos Estados Unidos, apesar dele ter sido um dos mais eloquentes que a gente teve, um dos mais soberbos também em relação a ter toda aquela escala de abuso sexual e tudo mais. Esse caso ainda está sendo investigado pelo governo dos Estados Unidos e foram divulgados vários documentos a respeito sobre o empresário americano que já não está mais vivo. E além disso, tivemos aí na Venezuela uma tensão absurda entre Estados Unidos e o país sul-americano, onde o Donald Trump está cada vez mais se aproximando de uma guerra imensa com a Venezuela, e isso é muito perigoso, que pode até mesmo afetar o Brasil e outros países aqui do nosso continente sul-americano. A gente espera que ocorra tudo bem, que todo mundo esteja ali com a paz e tudo mais, para que nada de ruim possa rolar entre Estados Unidos e Venezuela. E para fechar um item bônus aqui, eu decidi botar esse item aqui por pura curiosidade mesmo, que o canal Gatoso Curioso atingiu 100 inscritos e atingiu o maior número de vídeos da história até então. Mais de 100 vídeos e 100 inscritos completos. Muito obrigado de fato aí a todos vocês que fazem o canal Gatoso Curioso. Desejo aí, claro, um feliz 2026, que todo mundo possa estar bem, com a família, com os amigos comemorando e tudo mais. Agradeço demais aí a todos vocês por tudo que vocês fizeram nesse ano de 2025 por nós. E cara, esse foi o vídeo, né, falando aí sobre a retrospectiva de 2025. Né, quero dar aqui toda a minha paixão aqui a vocês que fazem o canal, toda a nossa equipe que trabalha duro aqui pro canal Gatoso Curioso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal também caso não seja inscrito. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Um beijo de arranha a todos vocês e até mais. Que tenham um ótimo 2026 com muita paz, saúde, prosperidade, união e paixão aí com família, amigos, parentes, conhecidos aí. Feliz 2026.